Era uma manhã tensa em Nova York, e os arredores do Tribunal de Justiça estavam fervilhando com jornalistas e curiosos. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Um confronto inesperado nas portas do tribunal mudaria tudo, e o destino parecia estar armando uma ironia que ninguém poderia ignorar. Você já imaginou o que faria ao ser acusado injustamente, mesmo tendo provas de sua inocência? Como reagiria se alguém usasse um preconceito infundado contra você? Essa é a história de alguém que viveu exatamente isso, e em um lugar onde a justiça deveria prevalecer. Marta Oliveira, uma juíza conhecida por sua postura impecável e coragem, estacionou seu carro com pressa em frente ao tribunal. O relógio no painel indicava que ela tinha apenas 10 minutos para chegar à audiência mais importante de sua carreira. Este caso tinha o poder de redefinir o combate ao perfilamento racial no estado, e ela sabia que tudo estava em jogo. Com passos firmes, Marta desceu do carro e atravessou a praça do tribunal, ignorando os flashes e perguntas dos repórteres. Decidiu usar uma entrada lateral, longe do tumulto. Porém, ao se aproximar, foi parada por um jovem policial, cuja postura rígida indicava autoridade. "Preciso ver sua identificação, senhora", disse ele, a voz sem qualquer traço de cordialidade. Marta ergueu o crachá pendurado no pescoço, mostrando claramente seu cargo. "Sou a juíza Marta Oliveira. Estou aqui para presidir o julgamento de Roberto Lima." O policial não recuou. Seus olhos passaram de cima a baixo por Marta, como se procurasse algo que justificasse sua desconfiança. "Há uma ocorrência em andamento na área, e você se encaixa com a descrição de um suspeito. Preciso que responda a algumas perguntas." Por um momento, Marta ficou imóvel, tentando processar o que estava acontecendo. A ironia daquele momento era quase insuportável. Ela estava ali para liderar um julgamento sobre perfilamento racial, e agora era vítima do mesmo preconceito que prometera combater. "Oficial", disse ela, mantendo a calma na voz, mesmo que sentisse seu coração acelerado. "Não tenho tempo para isso. Preciso entrar no tribunal agora." Ela ergueu o crachá novamente, esperando que o policial entendesse o erro. Mas ele não se mexeu. Pelo contrário, sua mão foi em direção ao cinto, pairando perigosamente perto da arma. "Não me importa quem você diz que é, senhora." O jovem policial repetiu, e Diana pôde sentir a tensão no ar ficando mais densa. O cenário que se desenrolava à sua frente era tão absurdo quanto revoltante. No momento em que o oficial Ricardo Mendes começou a recuar, Diana seguiu firme para o tribunal, mas a cena permanecia em sua mente. Ao entrar na sala de audiências, o peso daquele dia parecia triplicar. Ela tomou seu lugar, ajustando a toga e se forçando a focar no julgamento que estava prestes a começar. O réu, Kevin Daniels, subiu ao banco das testemunhas. Ele parecia carregar anos de angústia em seus ombros. Ao começar a descrever como foi tratado pela polícia, abordado, algemado, humilhado, a sala ficou em completo silêncio. Diana ouvia cada palavra, sentindo a dor do homem se conectar à sua própria vivência. Kevin havia sido parado enquanto esperava por um amigo em sua vizinhança, acusado de comportamento suspeito. Apesar de não ter cometido crime algum, foi tratado como culpado. Diana ouvia os detalhes do caso e se via refletida em Kevin. A mesma presunção de culpa, a mesma sensação de ser visto como fora de lugar. O promotor se levantou e chamou a próxima testemunha, Ricardo Mendes, o jovem policial que havia feito a prisão de Kevin. Diana reconheceu de imediato o rosto tenso que havia encontrado do lado de fora, e seu estômago se revirou. "Senhor Mendes, poderia descrever as circunstâncias que levaram à prisão do Sr. Daniels?" começou o promotor. Ricardo engoliu em seco antes de responder. Sua voz, tão firme quando confrontou Diana, agora era hesitante. "Eu o vi andando pelo bairro e achei que ele parecia suspeito." Diana fechou as mãos em punhos sob a mesa, mantendo a expressão neutra.
Suspeito. Uma palavra vazia, usada como justificativa para preconceitos enraizados. Suspeito por qual razão específica, Sr. Mendes? Pressionou o promotor. Ele estava atento demais, olhando ao redor, como se estivesse planejando algo. Respondeu Ricardo, claramente desconfortável. A sala de audiências estava em silêncio absoluto, cada palavra sendo analisada pelos jurados e pelo público presente. Diana se inclinou levemente na cadeira, o rosto inexpressivo, mas os pensamentos fervilhando. O promotor não desistiu. O senhor encontrou algo com ele? Alguma arma? Drogas? Ricardo balançou a cabeça, desviando o olhar. Não, nada. Então por que ele foi preso? O promotor insistiu, sua voz carregada de indignação controlada. Ricardo hesitou novamente. Ele parecia preso entre a necessidade de justificar suas ações e o peso da verdade que não podia ignorar. Eu achei que ele não parecia pertencer ali, disse finalmente. Essa última frase pairou no ar como uma sentença. Diana sentiu os olhares do júri se voltarem para Kevin, o homem que havia sido humilhado sem razão. Ela observava os jurados, lendo suas reações. Alguns pareciam profundamente impactados, enquanto outros lutavam para processar o que acabavam de ouvir. Diana respirou fundo, tentando manter sua calma usual. O que acontecera com Kevin Daniels não era um caso isolado. Era um sintoma de algo muito maior, algo que ela mesma enfrentara inúmeras vezes. Era o peso de ser julgado antes mesmo de abrir a boca. Quando Ricardo Mendes deixou o banco de testemunhas, seu semblante estava sombrio. Ele sabia que suas palavras tinham tido um impacto profundo na sala. Diana o observou enquanto ele retornava ao fundo do tribunal, mas manteve seu foco no caso. O julgamento prosseguiu com outros depoimentos e argumentos, mas o depoimento de Ricardo já havia deixado uma marca profunda. Ao fim da sessão, quando o tribunal foi encerrado para uma breve pausa, Diana permaneceu sentada, os olhos fixos no martelo sobre sua mesa. Ela sabia que ao final daquele julgamento, a história de Kevin Daniels seria mais uma de tantas. Mas naquele dia, em sua sala, ela faria o possível para garantir que ele tivesse a justiça que merecia. O júri entrou na sala em um silêncio quase ensurdecedor. Cada membro mantinha a expressão séria, conscientes de que a decisão que carregavam não era apenas sobre Marcos Santiago e Bill Wilkins, mas sobre um sistema inteiro. Diana Moreira, ereta e atenta, observava os jurados com um olhar firme, enquanto a tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. O representante do júri entregou a folha do veredicto a um oficial, que a levou até Diana. Ela a segurou por um momento antes de lê-la, tomando um instante para absorver o peso daquela decisão. Senhor Santiago, começou ela, sua voz clara cortando o silêncio. O júri chegou a um veredicto unânime. A sala inteira parecia prender a respiração. Nós do júri consideramos que o réu foi detido e tratado injustamente, sem justificativa legal, baseando-se unicamente em perfilamento racial. Leu Diana, ecoando a decisão do júri. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. A família de Marcos começou a chorar discretamente, segurando-se uns aos outros. Marcos, sentado, cobriu o rosto com as mãos, antes de erguer a cabeça, visivelmente emocionado. Este tribunal conclui que as ações do policial Bill Wilkins, embora errôneas e influenciadas por preconceitos, são um reflexo de um problema sistêmico maior. Continuou Diana, suas palavras carregadas de significado. Wilkins abaixou a cabeça, parecendo sentir o peso do julgamento. Diana o observou por um instante antes de seguir. No entanto, é fundamental que ações individuais sejam responsabilizadas, pois é a soma dessas ações que perpetua desigualdades. O impacto de suas palavras era evidente. A sala inteira estava absorvendo cada sílaba, como se entendessem pela primeira vez a gravidade do que estava em jogo.
Diana encerrou o julgamento com ordens para que um processo de revisão de políticas fosse iniciado no departamento policial local, com o objetivo de prevenir futuros incidentes de perfilamento racial. Não era a solução para todos os problemas, mas era um passo inicial e necessário. Quando o tribunal foi oficialmente encerrado, a multidão começou a se dispersar. Do lado de fora, repórteres e manifestantes aguardavam ansiosos por mais detalhes e declarações. Diana, no entanto, permaneceu em sua cadeira, observando enquanto a sala lentamente esvaziava. Marcos passou por ela, e os dois trocaram um breve olhar. "Obrigado, juíza", disse ele com sinceridade. "Apenas continue lutando", respondeu ela, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Bill Wilkins também hesitou antes de sair. Ele lançou um olhar rápido para Diana, mas não disse nada. Havia arrependimento em seus olhos, talvez até uma faísca de compreensão. Ao sair do tribunal, Diana foi recebida por um mar de câmeras e microfones. As perguntas vinham de todas as direções, mas ela permaneceu calma. "Este caso é um marco importante, mas não o fim da nossa luta. Precisamos continuar trabalhando por um sistema que seja verdadeiramente justo para todos", disse ela, antes de entrar em seu carro e deixar o local. No caminho para casa, enquanto as ruas de Nova York passavam em um borrão, Diana refletiu sobre o impacto do julgamento. Sabia que as batalhas futuras seriam igualmente difíceis, mas havia um alívio em saber que, pelo menos naquele dia, a justiça prevalecera. Diana Moreira observou o sargento Michael Harris, sentindo o peso de suas palavras. Ele parecia carregar nas costas a mesma carga que ela. A responsabilidade de consertar um sistema que, por muito tempo, havia ignorado a humanidade de tantos. "Eu só espero que possamos ver os frutos desse trabalho um dia", respondeu Diana, sua voz mais suave agora. "Vamos ver", disse Harris. "Talvez não vejamos tudo, mas já estamos plantando as sementes." Harris se levantou, pronto para sair, mas hesitou por um instante. "Se precisar de algo, conte comigo. Precisamos de mais pessoas como a senhora do nosso lado." "E eu precisarei de pessoas como você", respondeu Diana. Quando ele saiu, Diana ficou sozinha no tribunal vazio. As luzes acima pareciam mais brilhantes do que o habitual, destacando cada canto da sala que, horas antes, estivera cheia de vozes e emoções. Ela olhou ao redor, absorvendo o momento, antes de se levantar e sair. Do lado de fora do tribunal, uma multidão ainda esperava. Algumas pessoas levantaram cartazes em apoio a Marcos Santiago, enquanto outras protestavam silenciosamente por mudanças sistêmicas. Diana passou por eles com a cabeça erguida, sem dizer uma palavra. Mas cada passo era um lembrete de sua responsabilidade. Mais tarde naquela noite, enquanto revisava documentos em sua sala, uma mensagem apareceu em seu telefone. Era de Samantha Green, a advogada de Marcos. "Obrigado por tudo, meritíssima. Marcos e sua família agradecem profundamente. Este caso mudou a vida deles." Diana sorriu levemente, mas o sorriso logo desapareceu. A vida de Marcos havia sido mudada sim, mas o sistema que permitiu sua humilhação continuava de pé. No dia seguinte, a história do julgamento estava em todos os noticiários. Manchetes destacavam o veredicto como uma vitória para a justiça racial. Mas Diana sabia que a luta era muito maior do que uma única vitória. Mais tarde, em uma reunião privada, ela conversou com líderes comunitários e advogados que buscavam mudanças no policiamento e no sistema judicial. A conversa foi intensa, mas necessária. Diana se comprometeu a trabalhar com eles sempre que possível, aproveitando sua posição para apoiar reformas mais amplas. Ao final do dia, enquanto dirigia para casa, Diana olhou para o horizonte de Nova York. A cidade parecia tão vibrante quanto sempre, mas ela sabia que, em seus cantos mais obscuros, havia pessoas como Marcos, ainda esperando por sua vez de ver a justiça prevalecer.
No fundo de sua mente, as palavras de Harris ecoavam. Cada passo importa. E com isso, ela sentiu a força necessária para continuar. Diana ouviu as palavras de Marcos, sentindo a sinceridade nelas. Havia algo em sua postura, em seu olhar, que demonstrava uma compreensão além do que ela esperava. Ele não estava apenas agradecendo, estava reconhecendo o impacto de sua luta. "Marcos!", respondeu ela, suavizando o tom. "Espero que essa vitória seja mais do que simbólica. Que inspire outros a lutarem por seus direitos, assim como você fez." "Eu vou", disse ele com um leve sorriso. "E espero que no futuro eu possa retribuir ajudando outros também." Diana assentiu, observando-o partir com o advogado ao lado. Marcos tinha razão. Aquele julgamento havia dado a ele uma voz, mas também era um lembrete de quantas vozes ainda precisavam ser ouvidas. Quando finalmente entrou em suas câmaras, Diana se permitiu um momento para respirar. Sentou-se à mesa, cercada por pilhas de documentos e pastas. Tudo parecia ao mesmo tempo urgente e insignificante diante do peso do dia. Ela sabia que, ao amanhecer, novos casos surgiriam, novas injustiças precisariam de atenção. Mas, naquele instante, havia algo diferente. Do lado de fora do tribunal, a movimentação diminuía. A multidão começava a dispersar, mas um grupo ainda permanecia com cartazes e cânticos, pedindo por mudanças sistêmicas. Diana olhou pela janela, observando aquele pequeno, mas poderoso ato de resistência. Pouco depois, um de seus assistentes entrou na sala, interrompendo seus pensamentos. "Meritíssima! Há alguém esperando para falar com você." Diana olhou surpresa, mas assentiu. "Pode deixar entrar." A porta se abriu, revelando Michael Harris. O sargento parecia cansado, mas determinado. Ele se aproximou e parou em frente à mesa de Diana, hesitando antes de falar. "Eu sei que já disse isso antes, mas preciso reforçar. Obrigado por não desistir, mesmo quando o sistema parece impossível de mudar." Diana se inclinou para a frente, olhando diretamente para ele. "Obrigada por tentar mudar o sistema de dentro, sargento. Sei que não é fácil." Harry sorriu levemente, mas o cansaço ainda era evidente. "Fácil não é, mas necessário", disse ele. "Espero que, com casos como este, as coisas comecem a mudar." Diana assentiu, sabendo que as mudanças reais levariam tempo, mas acreditando que eram possíveis. Enquanto Harry saía, Diana voltou a olhar para seus papéis, mas sua mente ainda estava no futuro. Nos passos que precisavam ser dados, nos obstáculos que precisavam ser superados. Ela sabia que sozinha não poderia mudar o mundo, mas com cada decisão, com cada caso, poderia ajudar a construí-lo melhor. Diana Moreira caminhava pelos corredores vazios do tribunal, cada passo ecoando no silêncio ao seu redor. A noite já caíra, e a luz fria dos corredores destacava a simplicidade do espaço, que fora palco de tantos momentos de tensão e transformação naquele dia. Ela parou por um instante, olhando para o brasão na parede, que simbolizava justiça e igualdade. Conceitos que pareciam tão distantes para tantos, mas que naquele dia haviam se tornado um pouco mais reais. Do lado de fora, o ar noturno trouxe um breve alívio. Diana olhou para o céu, onde as luzes da cidade se misturavam com as estrelas. Sabia que aquele julgamento não mudaria tudo, mas era um passo para mostrar que a luta pela justiça, embora árdua, valia a pena. Enquanto ela atravessava a praça em direção ao estacionamento, ouviu vozes abafadas. Um pequeno grupo de manifestantes ainda permanecia por ali, segurando cartazes e velas, demonstrando que a luta deles também não terminara. Diana parou e os observou por um momento. Uma jovem do grupo notou sua presença e se aproximou. "Juíza Moreira", disse ela, a voz calma, mas determinada. "Obrigada pelo que a senhora fez hoje." Diana sorriu levemente. "Obrigada por continuarem lutando.
Vocês são a força que mantém tudo isso em movimento. A jovem assentiu, segurando a vela com firmeza. Só esperamos que um dia pessoas como Marcos não precisem lutar para serem ouvidas. Diana assentiu, compreendendo o peso das palavras. Eu também espero. A jovem voltou ao grupo e Diana seguiu para seu carro, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ao entrar no veículo, ela se permitiu um momento de pausa. O dia havia sido longo, mas necessário. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de Nova York, pensava nas palavras de Marcos, de Harris e até de Bill Wilkins. Cada um representava uma parte diferente do sistema, e cada um trazia consigo o potencial de mudança. Ao chegar em casa, Diana tirou a toga e a pendurou cuidadosamente, como fazia após cada caso importante. Ela olhou para o tecido preto, que simbolizava sua posição e o peso das decisões que carregava. Sentada na poltrona de sua sala, Diana olhou para um pequeno bloco de notas onde costumava registrar reflexões pessoais. Pegou uma caneta e escreveu. Hoje um passo foi dado. O caminho ainda é longo, mas continuo nele, um pedaço por vez. Fechou o bloco e o colocou na mesa ao lado, sentindo uma leveza que não experimentava há algum tempo. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios, mas também com novas oportunidades para continuar lutando. Se esta história te inspirou ou fez você refletir, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de comentar o que achou. Sua participação ajuda a fortalecer essa mensagem e a continuar espalhando histórias de coragem e mudança.